É sabido que a nossa família é o nosso grande laboratório para a nossa vida em sociedade. Isso porque, de regra, os nossos grandes desafetos de vidas passadas encarnam em nossas famílias. É o local mais apropriado para treinarmos o perdão, para nós sublimarmos essas questões de vidas passadas, esses problemas passados. Alguém nascendo em nossa família, fica muito mais fácil a gente ter essa convivência, essa vivência comum com essas pessoas que de outra forma nós naturalmente evitaríamos. Assim, a família que a gente coloca como não sendo uma escolha, de regra é. Nascemos numa família ou por questões impositivas para a nossa evolução, ou, no mais das vezes, por uma opção nossa. Por mais difícil que seja a convivência familiar, é normalmente uma opção mais viável para a nossa evolução, a gente conseguir sublimarmos essas questões relativas às vidas passadas. Assim, é de suma importância a gente vencer essas questões, esses dilemas familiares que normalmente nos acometem. Porque foram pessoas com quem nós tivemos problemas em vidas passadas, é natural que a gente tenha reserva de sentimentos. É lógico que isso não é uma regra absoluta. Existem famílias que as pessoas vivem muito bem, né? Existe uma harmonia muito grande. Mas a gente nota, numa grande quantidade de família, essas dificuldades no relacionamento, essas divergências que, por hora, tornam as relações insuportáveis. Entendermos essas questões, nós damos um passo decisivo para, nessa convivência, a gente poder resolver essas questões pretéritas. Assim, é importante que envidemos esforços para vencer essas questões familiares, as dificuldades familiares, para que não levemos isso por mais outras vidas. Muitas vezes são necessárias muitas encarnações para a gente poder resolver esses problemas advindos de vidas passadas. Então, é melhor resolvermos agora. Vamos nos esforçar ao máximo para que tenhamos uma convivência pacífica, para que tenhamos uma convivência que valha a pena do ponto de vista da evolução espiritual. E quando esses laços familiares advêm de circunstâncias relativas a vidas passadas, normalmente questões negativas de vidas passadas, nós precisamos nos esforçar ao máximo para que essas questões sejam resolvidas nessa vida. Para que ao chegar ao final dessa vida tudo tenha valido a pena, tenha sido um aprendizado para a nossa alma. Então, que possamos ter essa relação, que possamos ter esse sentimento a nortear essas relações. A gente sabe que existem questões muito complicadas na vida familiar. Existem questões que parecem são insuperáveis. Mas isso decorre de toda uma carga advinda da espiritualidade. Então, se assim for, é melhor vencermos logo isso. Procurarmos uma convivência de tolerância, de compreensão e de ajuda mútua. Precisamos entender que estamos no mesmo barco, enfrentando uma mesma tempestade, e que no que pese as nossas divergências, as nossas maneiras diferentes de pensar, de encarar a vida, somos devedores um do outro. Precisamos envidar todos os esforços para saldar essa dívida, para que possamos
não ficar presos a essas questões, nos libertemos e que possamos realmente encarar a vida como irmãos. Muitas pessoas, notadamente filhos rebeldes, usam, eu não pedi para nascer, eu não pedi. Na verdade, nós pedimos sim. No momento que nós estamos na vida espiritual, nosso maior desejo é voltar a corrigir os erros que nós cometemos. E muitas vezes nós temos que voltar nessa família, porque a nossa questão, o nosso problema de vida estão com essas pessoas. E nós precisamos vir nessa família. Então, quantas vezes é pedido, se a família aceita aquele espírito devedor para estar aqui? E quando fala de espírito devedor, precisamos tomar cuidado, né? Não é porque o filho deve ou não. Às vezes é o pai, nós não sabemos essa relação. O importante é que existe algo que prende um ao outro, existe algo que faz com que estejamos numa mesma sintonia. E por que nascem em família? Primeiro que na família a gente convive diariamente. Diferente de um amigo, mas eu vou nascer, eu tenho uma dívida, então vou ser amigo dessa pessoa para saldar essa dívida. Não, laços de amizade, eles são muito tênues. A pessoa pode virar cara e nunca mais ver um amigo. Olha, me dispor. Agora a família é para sempre. Por mais, vou embora, vou abandonar minha família, mas esse laço é muito forte. Não é tão simples assim de abandonar uma família. É lógico que existem questões, por exemplo, crianças que são abandonadas ao nascer, que são doadas. Antigamente tinha a prática de vender crianças, né? Olha, absurdo. Então existe, é lógico que nós temos nossas fraquezas também. Muitas vezes a gente vem com o propósito, nessa encarnação, de vencer essas questões, de conviver, vamos lá, vamos saldar essa dívida, vamos resolver esse nosso problema. E muitas vezes nós não damos conta. É natural. Não deu conta nessa? Vamos para uma próxima. Mas se a gente puder, mas se pudermos resolver nessa, é melhor. Mesmo se diz em relação a amigos, né? Muitas vezes nós temos aquela pessoa que quando a gente vê, a gente já tem uma repulsa natural. Muitas vezes tem aquela pessoa que quando a gente vê, dá a impressão que já eram velhos amigos, a gente nunca tinha visto. Essa energia a gente traz no processo encarnatório. Agora, é importante, muitas vezes nós temos que conviver com pessoas que a gente não se dá bem. Seja em relações de trabalho, ou por amizades, ou seja lá qual for. Às vezes um parentesco mais distante. Então é importante, em relação a essas pessoas, a gente procurar, no mínimo, não nutrir sentimentos ruins. E se pudermos ter uma boa relação, melhor. Para que a gente vá, assim, resolvendo essas questões. Vamos, na medida do possível, ajudar as pessoas. Não dá para ajudar muitas vezes, mas pelo menos em pensamento e oração, a gente vai criando todo esse sentimento positivo e nós vamos assim aos poucos acabando com todas essas tendências negativas que nós temos, seja quando nós somos devedores ou quando essas pessoas não são devedoras, a gente treinar o perdão, a gente poder fazer com que os nossos sentimentos positivos, nossas ações positivas sejam maiores do que esses sentimentos negativos decorridos desde passados. E é uma situação complicada, não é fácil, porque com o véu do esquecimento, quando nós reencarnamos aqui, nós perdemos toda a lembrança do passado. Então nós não temos ciência. Mas por que eu estou nessa família? A gente pergunta, nossa, porque eu sou tão diferente, por que eu estou nessa família? Não é por acaso. Nós não estamos por acaso em lugar nenhum. As famílias, as pessoas que passam em nossas vidas, não passam por acaso. Às vezes, nós não temos condições de viver ainda dentro da mesma família, com determinado espírito do qual nós temos problemas muito graves decorrentes de vidas passadas. Muitas vezes a pessoa nasce num parente um pouco mais distante. E aí fica mais fácil a gente conviver. Então aproveitemos essa oportunidade. Aproveitemos sempre as oportunidades
de poder sanar questões passadas, sejam na convivência familiar, sejam em relação a parentesco um pouco mais distante, sejam em relação aos nossos amigos, nosso círculo de amizade, ou em nossa relação de trabalho, considerando de que nada é por acaso e de que nós todos somos espíritos que, num determinado momento, todos nós estaremos juntos. Quando todos nós conseguimos vencer os nossos vícios, conseguimos adquirir novas virtudes, ou seja, quando nós caminharmos para a perfeição, nós vamos nos encontrando. Porque o ponto final é um ponto comum. Imaginemos que pessoas que estão em diferentes pontos do nosso planeta e que vão num determinado local. Todos marcaram para estar num evento, vai acontecer num local qualquer. Então todos vão caminhar para esse ponto. Ou seja, nós vamos vencer todas as distâncias para estarmos juntos nesse ponto. E qual é esse ponto? É a perfeição. É quando os espíritos passam a compor uma mesma família. Não na concepção de família que nós temos hoje, mas na consideração de que todos nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai comum e é natural que nós habitemos uma morada comum. Portanto, aquele desafeto nosso de hoje, ele vai estar conosco. E nesse momento não haverão mais sentimentos negativos, sentimentos ruins, de repulsa, porque todos nós teremos vencido todos esses nossos vícios morais. Nós teremos adquirido todas as virtudes necessárias para a perfeição. Então, podemos nós aqui adiantarmos essa caminhada. Não quer dizer que amanhã nós vamos estar juntos, não. Vão ser necessárias dezenas, centenas, milhares de encarnações para a gente adquirir essa condição, mas ela é inevitável. Então não vamos ficar criando dificuldades, ficar aumentando a distância quando nós temos um ponto comum, que é nosso maior encontro após adquirirmos o nosso estado de perfeição. Muito obrigado a todos pela paciência.